pessoal, eu não gosto de ser pessimista, mas o pior aconteceu. Vamos conversar aqui sobre uma situação previdenciária que realmente, assim, quando eu abro a minha boca e eu falo assim, olha, não vai dar bom, aí o pessoal fica bravo comigo, e aí eu gosto de estar errado porque eu sou muito pessimista, eu gosto de estar errado. Mas dessa vez não deu bom. Vamos conversar sobre a questão da revisão da vida toda. Antes, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário, e estou aqui para te ajudar. Meus pedidos que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Pequeno parênteses, eu estou com vagas abertas do meu treinamento Benefício Blindado, formas de você proteger o teu benefício previdenciário e assistencial contra cortes indevidos, contra pente fino, que a gente sabe que saiu. Tem muita coisa para falar nos próximos dias agora. E as notícias não têm sido boas para os segurados. Então, estou aí com o meu treinamento Benefício Blindado, com vagas abertas. Te sugiro que, se você recebe aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, amparo assistencial ao deficiente e pensão por morte paga ao deficiente, te sugiro que você compre o meu produto. Hoje a gente vai falar de revisão da vida toda. O STF derrubou a tese da revisão da vida toda. A gente estava esperançoso, os segurados tinham ganho, estava tudo certo. Do nada, o STF foi lá. Olha, isso é Brasil. Do nada, por 7 votos a 4, a tese da revisão da vida toda aprovada em 2022 foi derrubada pelo STF. Então, por 7 votos a 4, a tese da revisão da vida toda foi derrubada. A tese era favorável, a gente tinha aí uma tese favorável a muitos, milhares de segurados do INSS, que permitia incluir salários antigos pagos em outras moedas no cálculo dos seus benefícios e dessa forma aumentar o valor da aposentadoria. Então, o que era a revisão da vida toda? Em 1994, o governo federal fez uma alteração legislativa, pegou os segurados todos de calça curta, foi aquela confusão. E aí ele trouxe regras novas para os segurados, e dentre a regra que ele trouxe, uma delas era forma de cálculo da aposentadoria. Então, trouxe uma regra nova lá, de cálculo da aposentadoria. Todos os salários anteriores a julho de 1994, para todos os segurados que fizeram requerimento de aposentadoria posterior a isso, foram descartados. Teve uma regra de transição, mas vamos ficar com essa ideia aqui da revisão da vida toda. Então, o segurado que tinha altos salários, antes do mês 7 de 1994, teve esses altos salários descartados. Então, a revisão da vida toda era uma tese muito bacana para os aposentados e pensionistas. No caso dos pensionistas, o segurado instituidor, a pessoa que deixou essa pensão, que era aposentado ou trabalhador. Então, esse segurado estava recebendo alto salário antes de 1994 e teve um decréscimo. Com esse decréscimo, o INSS desconsiderou esses altos salários, o valor da aposentadoria e da pensão, consequentemente, caiu demais. Porque o que era para ter sido inserido, que era bom, que era gordo, que era bastante dinheiro, foi desconsiderado pelo INSS. E o INSS, o STF tinha julgado em 2022 a tese da revisão da vida toda, falando que esse segurado poderia optar pela regra mais vantajosa, que seria, no caso de alguns segurados, não para todos, mas no caso de alguns segurados, a regra anterior.
Então a gente tinha a tese da revisão da vida toda, tava todo mundo fazendo ação, foi aquela loucura, todo mundo distribuiu. Aí o INSS veio, o INSS não largou o osso, o INSS lutou, pediu, já estava julgado, foi aquela confusão, fez embargos, fez a coisa toda. Eu não acreditava na tese da revisão da vida toda e depois não acreditei que o STF fosse mudar o entendimento. Então, assim, errei de primeira, errei de segunda, tá? Fui pessimista da primeira vez e fui otimista demais da segunda vez, mas enfim, acontece. É o que eu falo, a gente só pode contar com o dinheiro a hora que ele tiver finalizado, trânsito em julgado no bolso do segurado, porque antes disso tudo pode acontecer. Então, o STF tinha julgado a tese da revisão da vida toda falando que esses segurados que recebiam altos salários antes do mês 7 de 1994 poderia optar por essa regra que era mais vantajosa e incluir esse valor, esses altos salários no seu cálculo de aposentadoria, o que faria a renda mensal inicial aumentar e faria esse segurado receber atrasados aí, tem um monte de segurado com ação milionária. Agora, o STF veio, o resultado da votação teve essa reviravolta e foi uma derrota de 7-4. Foi uma derrota para os segurados que estavam na expectativa de ter aí a possibilidade de incluir esses salários antigos mais altos no cálculo da sua aposentadoria, ou para as pensionistas que ainda desse para fazer isso, que ainda conseguisse fazer isso no cálculo da pensão por morte. Agora, o que a gente teve? A gente teve o ministro Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia, eles votaram a favor dos aposentados. E a gente teve o ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques tiveram um posicionamento contrário, o que fez com que derrubasse a tese da revisão da vida toda. Durante os julgamentos, os ministros discutiam a constitucionalidade do artigo 3 da Lei 9.876 de 1999. A discussão ela dizia sobre o processo da revisão da vida toda. Dessa forma, a revisão da vida toda ficou prejudicada, tendo em vista que o pagamento dos aposentados poderá seguir apenas com as regras do fator previdenciário. O Alexandre de Moraes, ele leu a tese aprovada em dezembro de 2022. Abre aspas. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, então, o segurado tinha que ter implementado, tinha que ter direito à aposentadoria depois de 1999 e antes de 2019. Esse segurado, ele tinha o direito de optar pela regra definitiva, caso essa regra fosse mais favorável. Existe na legislação previdenciária dizendo que o segurado sempre pode optar pela regra mais vantajosa para ele. Então, em dezembro de 2022, o STF tinha falado, não, ok, o segurado pode optar pela regra antiga, que é mais vantajosa, se fosse mais vantajosa para ele. No entanto, o ministro Cristiano Zanin discordou. Nós não podemos, abre aspas, nós não podemos aqui confirmar a constitucionalidade do artigo 3 e dizer que essa regra seria uma opção. Foram previstas 3 regras específicas, inclusive uma regra de transição,
justamente para prever o equilíbrio do sistema previdenciário, e é o que está na Constituição. Todos os processos de revisão da vida toda, eles já estavam suspensos porque o INSS pediu, o INSS continuou brigando e pediu a suspensão de todos os processos de revisão da vida toda até que finalizasse o julgamento. O INSS apresentou embargos, continuou lutando, tem vídeo aqui no canal explicando isso. E agora a gente teve aí um julgamento de 7 votos contra 4 votos, que fez com que derrubasse a tese da revisão da vida toda. O que vai acontecer agora, né? A gente tem que aguardar aí um pouquinho os próximos desdobramentos, mas as notícias não são boas. Eu acredito sinceramente que essa tese não vai mais passar, que infelizmente os segurados, os advogados, todo o judiciário que movimentou e tal, nós acabamos perdendo tempo aí. Eu voltei a ser pessimista. Eu tinha ficado otimista com o julgamento positivo da revisão da vida toda. Eu não estava. Eu pensei, não vai passar. E aí passou. E aí eu engoli o meu pessimismo, mas agora eu voltei a ficar pessimista, porque realmente a gente tem muita gente aí votando contra a revisão da vida toda. Então eu acho que essa tese, eu acho que, sinceramente, os segurados perderam. E o que me entristece muito, né? Porque ia mudar a vida de muita gente ia receber valores que são devidos, que o segurado pagou por isso, que contribuiu por isso. Então, infelizmente, eu acredito que realmente nós perdemos essa luta. Mas, qualquer novidade, qualquer coisa diferente que tiver, qualquer novo andamento, qualquer nova luz, eu trago aqui para vocês. No canal hoje, infelizmente, as notícias não foram boas. O vídeo de hoje era sobre isso. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e lá no meu Instagram.